Olá, prezados alunos. Vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na última aula, as leis de Newton. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente discutir, tá? Então, as questões elas estão relacionadas aos conceitos abordados nas três leis de Newton. Então, se você ainda não assistiu a última aula sobre esse assunto, ou se você não lembra, dê uma olhadinha lá na última postagem para que a gente possa seguir respondendo estas questões. Então, a primeira questão é: um automóvel está numa estrada retilínea horizontal com velocidade constante. Quando o motor é desligado, o automóvel tem sua velocidade reduzida gradativamente até parar. Isso é o que ocorre na prática, Se nós não tivermos o automóvel em uma ladeira, tá? E é por isso que ele fala aqui que ele está se deslocando numa estrada retilínea horizontal. Quando a gente desliga o motor, a tendência natural, a natural que eu falo, dentro do nosso contexto, é o veículo ter a velocidade reduzida até que ele pare. Então a pergunta é: neste caso só existe movimento enquanto há a força do motor, ou quando o motor está ligado, E será que isso contraria a primeira lei de Newton? Justifique. Então cabe aqui a gente pensar um pouco. Antes da gente passar para o próximo slide, pense um pouco aí. Porque lembre o que a primeira lei de Newton fala. A primeira lei de Newton diz o seguinte: um objeto permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Então esse é o conceito da primeira lei de Newton, também conhecido como lei da inércia, que de outra forma a gente lê nos livros e vê na literatura escrita que a tendência natural de um corpo é permanecer do jeito que está, parado se já estiver parado, ou em movimento se já estiver em movimento, a menos que uma força, um agente, provoque essa mudança de estado de movimento do corpo. E aí fica aquela dúvida: mas então, se o veículo já estava em movimento, estava em uma estrada retilínea, então ele não deveria continuar se movimentando indefinidamente? Tá? Então, essa questão ela é para a gente pensar um pouco, refletir. No entanto, essa situação aqui ela não contraria a primeira lei de Newton. E vou mostrar por que não contraria. Vejam só, a lei de Newton é válida, essa primeira lei de Newton é válida quando não existe, nenhuma força externa atuando sobre o corpo, tá certo? Ou seja, na verdade, o termo certo, o termo mais adequado não seria nenhuma força externa, seria nenhuma força resultante. E eu vou dizer por quê. Então, olha só, vamos aqui pensar no veículo. Então, ele está se movimentando, imagine que ele está se movimentando para a direita. Então, aqui ele está em uma estrada retilínea, tá certo? Lembrem que existe o peso do veículo, que depende da sua massa. A Terra exerce uma força de atração sobre o veículo, e essa força de atração é para o centro da Terra, representada por essa seta amarela. No entanto, quando a Terra exerce essa força puxando o carro para baixo, o veículo exerce uma força, também exerce pressão sobre os pneus, que estão em contato com o solo, e como reação, a estrada também exerce uma força contrária, sentido para cima aqui, que a gente chama de reação normal. Nós vamos ver depois com mais calma as características dessa reação normal, essa força de reação normal, que é uma força que aparece também quando dois corpos estão em contato. Então, o peso do veículo está direcionado para baixo, mas existe uma reação normal nos quatro pneus, e eles tendem a se equilibrar, ou seja, a intensidade da força-peso é igual à soma da reação normal em cada pneu. Então não existe movimento nessa direção vertical, porque o conjunto das forças nessa direção é nulo. Essa é uma condição para que não haja força exercida sobre qualquer objeto em uma determinada direção. A condição é que o somatório das forças naquela direção sejam nula.
Então não é ao pé da letra que não exista nenhuma força atuando, como a gente lê, como a gente vê às vezes na literatura. O que deve acontecer é que o somatório das forças deve ser nulo, tá certo? Pois bem, então só tem, como a estrada é retilínea, então a força-peso aqui ela não exerce influência no movimento nessa direção, tá certo? Já que ela é equilibrada pela reação normal. Então só sobra aqui a força do motor, tá? O motor funciona e imprime uma rotação ao eixo das rodas, e é essa força do motor, né? Essa energia do motor que é transmitida aos pneus, e o veículo começa a se deslocar nessa direção. Então essa aí é F bem aqui, e essa seta verde representa a força do motor que faz o veículo se deslocar nessa direção. Também não esqueçam que na Terra, na superfície da Terra, existe alguns quilômetros de camada de ar. E o ar é uma mistura de vários gases que tem certa massa. Então toda vez que um veículo se desloca na superfície da Terra, existe em volta dele uma massa de ar que se opõe ao movimento. E aqui está representada por essa seta vermelha. É o que a gente chama de força de resistência do ar. Então todo veículo que está em movimento ele está submetido a essa força de resistência do ar. Resistência por quê? Porque ele sempre se opõe à direção do movimento do veículo. Então se o veículo está se movimentando para a direita, a força de resistência está para a esquerda. Tá? Então, apesar de existir força resultante maior nesse sentido aqui, tá certo? Sentido para a direita, existe a resistência do ar. Assim como, se a gente for analisar um pouco mais a fundo, existe também aqui o atrito, né? Existe também um atrito em várias regiões aqui do veículo, né? O atrito com as rodas, o atrito com as engrenagens. Mas o certo é que essa questão aqui, ela não contraria, tá? Não contraria por quê? Porque a primeira lei de Newton é válida quando você aplica uma força num corpo, ele começa a se deslocar, certo? Começa a entrar em movimento. Se a resultante das forças que agem sobre ele for nula, depois que essa força deixa de agir, essa força que colocou ele em movimento, ele não deveria parar. Mas, no entanto, na prática, aqui na Terra, aqui no espaço onde a gente vive, existem várias forças de contato, né? Forças de origens diversas que se opõem ao movimento. Então é por isso que o veículo, mesmo depois de movimento, mesmo depois que o motor funciona e imprime o impulso para ele se movimentar, se o motor não continuar a funcionar, a resistência do ar, né? A força do vento, e o atrito também com as engrenagens, tá? O atrito com que os eixos, tá? Os eixos da roda têm com outras partes do veículo, eles vão agir no sentido contrário, e aí o veículo chega uma hora que ele para, né? Então, é essa a explicação. Vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão pergunta: qual a intensidade da força resultante que age sobre um corpo de massa 5 kg, né, de 5 kg, e desenvolve uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Bom, essa questão aqui é uma aplicação direta da segunda lei de Newton, que matematicamente é conhecida por essa equaçãozinha aqui, né? Força resultante, aqui eu não botei o Rzinho aqui, alguns livros têm um Rzinho aqui, né, bem no pezinho do F, que significa força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Então, se você quer saber a força a que um corpo está submetido, você deve saber a massa dele, e você deve saber, ou o problema deve te dar uma forma de conhecer a aceleração que ele desenvolve. Então imagine só que esse rapaz aqui, ele foi ao supermercado, encheu o carrinho dele aqui, e ele deu um empurrão. Quando ele dá um empurrão, né, ele imprime uma força sobre esse carrinho, tá? E aí, dependendo da intensidade da força e da massa do carrinho aqui, esse carrinho pode entrar em movimento, tá? Ele vai entrar em movimento. Se não houvesse forças externas, como eu já falei na questão anterior, se não houver, depois dessa força que ele aplica empurrando o carrinho, não houver nenhuma força que se opõe ao movimento, o carrinho deveria se deslocar em movimento indefinidamente. No entanto, existe a resistência do ar e existe também o atrito aqui que impedem os pneus do veículo, né, de
de entrar com esse movimento de rotação de forma livre, né? Então, a tendência também depois é esse atrito, essa resistência do ar que está em volta do carrinho, fazer ele parar. Mas aqui a questão é, qual é a força resultante? Bom, então para você saber, para você determinar a força resultante, você precisa obter a massa do corpo e a aceleração. O problema já te dá as duas coisas, ó. 5 kg é a massa e a aceleração 12 metros por segundo ao quadrado. Aplicação direta. Então, quem é a massa? Aqui, ó, 5. Quem é a aceleração? 2. Então, é uma multiplicação direta. 5 vezes 2, 10. Então, a força resultante aqui é 10N, que é a unidade de força. Não esqueça das unidades padrão quando você estiver determinando qualquer grandeza. Tá? Então, aqui é o Newton. Tá bom? Lembrando também que a unidade padrão de massa no Sistema Internacional de Unidades e que serve para essa equação, a massa tem que ser dada em quilograma. O problema já deu nessa unidade, então não precisa converter nada. E a aceleração deve ser dada em metros por segundo ao quadrado. Também o problema já deu nessa unidade aqui. Então, por isso, nós só fizemos a substituição aqui. Tá certo? A próxima questão. Qual a aceleração adquirida por um corpo de massa 3 kg sobre a ação de uma força resultante de 1,5 newtons? Ora, essa questão também aqui, ela também está relacionada com a segunda lei de Newton, porque o que ele pergunta? Qual a aceleração adquirida por um corpo? Então ele quer saber a aceleração. Ele quer saber a aceleração e, em contrapartida, ele lhe deu de informação que o corpo tem 3 kg e foi submetido a uma força de 1,5 newton. Então repare, o problema te traz três grandezas aqui, ó. A aceleração, que é o que ele quer, a massa e a força resultante. Então, você chega à conclusão que a equação que trabalha com essas três grandezas é a equação que a gente chama de fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton, né, em termos matemáticos. Olha só, força, está aqui F, está aqui, ó, o valor numérico 1,5 newton. A massa, ele já deu também, o objeto ou o corpo tem uma massa de 3 kg. E a aceleração ele não deu porque é o que ele pede, né? Então, substituição dos valores, está aqui, ó, força. Então, eu substituo aqui por 1,5, que está massa, 3 kg, vezes A, que é a aceleração. Então, eu vou partir daqui agora para encontrar a aceleração. Ó. Então, 1,5 é igual a 3 vezes A. Como é que eu faço para mim calcular esse A? Bom, gente, se o A está aqui, mas ele está multiplicado pelo 3, e eu quero definir o valor de A, eu tenho que tirar esse valor numérico e colocar para o outro lado da equação. Então, se o 3 está aqui multiplicando A, se eu mudar ele aqui, deixar ele aqui do lado do 1,5, ele tem que vir para cá dividindo. Então, ele vai sair assim, ó, cruzado. Então, vai ficar 1,5 dividido por 3. É o que eu fiz aqui, ó. A é igual a 1,5 dividido por 3. Se você não lembra essas operações, é hora de fazer uma revisão, tá? Entre lá no site de pesquisa, no Google, no YouTube, e procure operação com fração, ou então a razão e proporção, tá bom? Para você ficar em dias com esse assunto. Então, 1,5 dividido por 3 dá 0,5. Tá? 0,5 o quê? Metros por segundo. Lembra que nós estamos determinando aqui a aceleração. Ó. E a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Ó, aqui 1,5 dividido por 3. Se você também tem dúvida nesse tipo de operação, também eu recomendo que você recorde, que você revise operações com números decimais, ou então operação com frações, tá certo? Dois assuntos, operações com fração e operação com decimais, tá? Aqui 1,5 dividido por 3, se você esquecer essa vírgula, você considera 15. 15 por 3 é 5, tá? Então seria aqui 5, se aqui não tivesse essa vírgula. Como eu tenho uma vírgula no meio, então você tem que também tirar uma casa do 5, né? Então aqui era 5, então a vírgula corre uma casa para a esquerda, então ficou 0,5, tá certo? Vamos para frente. Aqui era a quarta questão, eu não troquei aqui, acabei esquecendo, mas é a quarta questão.
Quarta questão aqui é uma frase de alguém, né? Vamos ver aqui. Não adianta empurrar o carro. Qualquer ação que se faça será igual e contrária à reação do carro. Ele nunca vai sair do lugar. Essa questão se refere a alguém que pede para uma pessoa empurrar o carro, que ficou no prego, que ficou em pane mecânica, né? E aí, a terceira lei de Newton, que é a lei que esse problema se relaciona, fala que para qualquer ação existe uma reação, tá? De mesma intensidade e direção também, mas sentido contrário. Ou seja, se você empurra uma porta para a direita, a porta ela empurra para a esquerda, com uma força de mesma intensidade, tá? Só mesma direção, mas sentido contrário. E aí esse argumento aqui é usado nessa situação. Não adianta eu empurrar o carro. Qualquer ação que eu faça será igual e contrária à reação dele, então ele não vai sair do lugar. Então, como a gente explica essa situação que parece não obedecer à terceira lei de Newton? Pense um pouco. Porque a gente sabe que isso não acontece na prática, né? Se você tiver um pouquinho de força, se o carro não tiver no pé de uma ladeira e ele tiver desengatado, desengrenado, você consegue empurrar e ele vai se deslocar. Pode se deslocar, não pode se deslocar tanto porque é um pouco cansativo, né? O carro tem uma massa muito grande e uma inércia muito grande, mas você vai perceber claramente que ele vai fazer algum deslocamento, tá? Não é o que acontece. Então vamos esclarecer essa situação. Olha só, a terceira lei de Newton, ela diz exatamente isso. Se um corpo exerce uma força em um outro corpo, no caso aqui eu estou falando aqui das mãos dessa pessoa aqui representada por esse boneco aqui. Se ela empurra essa parede, então está representado por essa seta F, pela terceira lei de Newton, a parede também empurra as mãos. Olha só, a parede empurra as mãos, ou em contrapartida, ou como consequência, lhe empurra também com uma força de mesma intensidade, mesma direção, né, que aqui é a direção horizontal, só que em sentido contrário. Por isso esse sinal menos F. Aí a pergunta é por que então quando a gente empurra o carro se desloca, ele sai do lugar. Um carro que tem uma massa muito maior do que a nossa, né? Os veículos comuns, eles têm cerca de 1000 quilos, 1 tonelada. Tá? Então, por que isso? Ora, a explicação é simples. Depois que você lê, que você começa a esclarecer, você vê que é simples. Olha só essa situação aqui. Tem aqui uma pessoa, um trabalhador, que ele tem um carrinho aqui de volumes, coloca alguns blocos aqui, algumas caixas, tá? E ele empurra o carrinho. Tá aqui, ele consegue empurrar o carrinho, né? O carro está se deslocando para a direita. Esse F aqui é a força que a pessoa, o trabalhador exerce sobre essa massa aqui, ó, que está sobre o carrinho, né? Então ele começa a se deslocar. Reparem que o carrinho também exerce uma força sobre as mãos da pessoa. Mesmo assim, se desloca. É algo análogo à situação do carro, né? Ora, gente, par de força, ação e reação, tá? Esse par de forças nunca será exercido sobre o mesmo corpo. Reparem que a ação aqui é sobre a parede e a reação é sobre as mãos da pessoa aqui, ou sobre a pessoa. Então, nesse caso, não há o que se falar em equilíbrio, tá? Em impossibilidade não há o que se falar, não há o que se confundir com aquela situação da questão, tá? Porque aqui nesse caso, olha só, você percebe aí que o trabalhador, né, o homem aqui está empurrando o carrinho aqui com essa massa. E aí, o que acontece? Para que esse veículo aqui ele não saia do lugar, né? Já que a gente está pensando lá no carro, para ele não sair do lugar, ou seja, para que um objeto permaneça em repouso ou no seu estado de movimento, lembrem que a resultante das forças que agem sobre o próprio corpo deve ser nula. Não é sobre corpos diferentes, é sobre o próprio corpo. Então, quando alguém empurra o carro, tá certo?
a única força que é exercida sobre o carro em sentido contrário, aqui nesse caso, é a resistência do ar, tá? E também pode ser também esse atrito aqui das rodas, tá? Porque sempre existe uma dificuldade para essas rodinhas aqui girarem, né? Depende muito da qualidade dela e da qualidade do fabricante. E tá certo? Então existe esse atrito aqui das rodinhas, que existe também um atrito causada pelo contato entre o chão, tá? e os pneuzinhos aqui. Então, se esse conjunto de forças aqui, tá, forem iguais a essa força aqui, que é a força que a pessoa exerce sobre o veículo, aí sim o carrinho não sairia do lugar. Então imagine só que essa rodinha aqui, ela tem algum defeito e ela não esteja mais fazendo aquele movimento de rotação, nenhuma delas. Se ela estivesse totalmente travada, o atrito aqui, ó, será muito grande, o atrito entre a superfície aqui do asfalto ou do chão e essas rodinhas, né? Então, se ela for suficiente e a pessoa também não tiver força suficiente para vencer essa força de atrito, esse objeto, ou esse carrinho com essa massa, não vai sair do lugar. Mas isso é por quê? Porque as forças, conjunto de forças que atuam nessa direção do movimento aqui, nessa direção horizontal, se anulam, tá? Aí é claro que ele não vai se movimentar, mas a reação a essa força que a pessoa exerceu sobre o carro, ela não é exercida no próprio carro, ela é exercida na pessoa, tá? Então, essa que é a situação. Par de força, ação e reação, elas ocorrem em corpos diferentes, tá? A ação é sobre um corpo e a reação é sobre o outro corpo envolvido, tá? Quando a gente fala de condição para que um objeto móvel esteja em movimento, né, ele esteja parado ou ele comece a entrar em movimento, aí eu tenho que tenho que considerar que o conjunto das forças que agem sobre este corpo é que tem que ser nula, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Então, até breve, pessoal.